Aqui eu quero tentar responder de forma bem simples, em pouco tempo, a colocação do irmão dizendo que na comunidade dele e nas comunidades ao redor da sua cidade, o povo chamado povo de Deus tem dado muita ênfase na questão de falar em línguas. Primeiro, falar em línguas deve ser uma linguagem pelo Espírito Santo. Segundo lugar, ninguém vai falar pelo Espírito Santo se ele não for nova criatura. Pode até estar falando, mas é uma cópia. E essa cópia ela tem fundamento, ela tem origem. E eu não vou entrar nessas origens que podem estar copiando a obra do Senhor Jesus, a obra do Espírito Santo. Porque quando nós falamos sobre o Senhor Jesus Cristo, tem tudo a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá a vida de Cristo. E é o Espírito Santo que nos dá a experiência da regeneração, de uma nova vida. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim. Então o homem pecador, lá em João 16. Mas quando o Espírito Santo conduz essa pessoa ao arrependimento e perceber que há um Salvador, e um único Salvador, e suficiente para que ele possa ser liberto, perdoado, justificado e purificado, e feito nova criatura pela obra da cruz, essa pessoa crendo que ela foi crucificada com Cristo, e ela foi ressuscitada juntamente com Cristo, agora Cristo é sua vida. E as pessoas agora, muitos dão mais ênfase a querer falar em línguas e profetizar, entre aspas, profetizar, porque muito entendimento de profecias não tem a ver com o ensino bíblico. Profetizar é dizer aquilo que a palavra do Senhor já fala, já falou, já está escrito. Não tenho que acrescentar nenhum i, nenhum tio. Não é para acrescentar nada, já temos tudo o que necessitamos na palavra de Deus. É assim que nós temos vivido e crido. Está tudo nas Escrituras. E o falar de Deus para nós hoje é o falar da pessoa de Cristo. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, em João 1,14. Agora, depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, nasceu de novo, foi vivificado pelo Espírito, tem algumas instruções em 1 Coríntios 12, a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Não o fim de uma pessoa ficar importante, ocupar um local de destaque porque ela está sendo usada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que é usada pelo Espírito Santo, ela é diminuída e a glória é dada àquele que está usando esta pessoa para a glória do Pai. Não é para aquela pessoa ser glorificada, importante, especial. Especial é Cristo, importância é Cristo. Quem faz tudo por Ele, dele, por meio dele, para Ele. Todas as coisas, glória eternamente a Ele. Amém. Romanos 11:36. Tudo para a glória do Senhor, para um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito Santo a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito Santo, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito Santo, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operação de milagres, e a outro, profecia, e outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Que coisa que nós estamos vivendo tanto nesses dias. Olha a orientação que também a palavra do Senhor vai nos ajudar aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27.
no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois ou quando muito três. Você quer viver segundo a palavra de Deus ou segundo o entendimento de alguns grupos que dizem que estão praticando aquilo que a Bíblia diz, mas de forma errada e achando que estão certos? Será que isso não é confrontar com o ensino bíblico? Como o Senhor pode agir livremente no meio de pessoas rebeldes, que não creem na palavra, creem em uma coisa, eu quero falar em língua, eu quero profetizar, quero ser importante, eu quero isso. Queridos, você quer ter o dom de língua, de uma linguagem espiritual, linguagem dos anjos? Eu creio nisto. Mas e a sua linguagem lá em casa? E a sua língua com relação a outras pessoas que te ofendem, outras pessoas que te contrariam? Como que é a sua língua? A língua fala o que está cheio o coração. Porque lá naquela reunião a pessoa está tão preocupada em falar em língua dos anjos, especial, mas lá no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, até problemas dentro da própria comunidade, como que tem sido a sua língua? Pacificadora? Amorosa? Traz palavra de edificação que traga graça aos que ouvem? Vocês estão vendo que muitas vezes nós estamos em caminhos errados? Que muitas línguas não é do Espírito Santo? Olha que no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Quantos têm observado isso? E acho que tudo do Espírito Santo. O Espírito Santo não contraria a palavra de Deus. Bem pelo contrário. O Espírito Santo conduz o andar pela palavra, a prática da palavra. Isso aqui é a instrução do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo vai contrariar a si mesmo? Aí ele diz, versículo 28, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Mas aí ninguém vai ver. Ninguém vai olhar em mim e ver que eu sou tão espiritual, tão carnal. A igreja de Corinto é uma igreja que tinha todos os dons espirituais. E é uma igreja onde Paulo achou pecados que nem entre os pecadores tinham. Portanto, é necessário ter maturidade espiritual para praticar as coisas do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo. Olha o que diz Efésios. Coisa linda aqui nas Escrituras. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas deixar ser cheios do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Essa é uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós servimos, quando nós nos sujeitamos uns aos outros, porque nós temos aprendido a sermos sujeitos a Deus, porque a nossa vida, que é Cristo, sempre foi sujeita a Deus Pai, obediente. Uma vida cheia de Espírito Santo, uma vida de obediência ao Senhor, voluntariamente, amorosamente. Uma vida de santidade. Porque tantos preocupam em falar em línguas, ao invés de preocupar em
viver uma vida santa, uma vida para Deus, uma vida segundo a palavra do Senhor, que diz assim, versículo 13 de 1 Tessalonicenses 3, a fim de que seja vosso coração confirmada em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a que vos chama, o qual também o fará. Fará o quê? Fará eu e você fiel. Porque fidelidade é Cristo, a obediência é Cristo. E manifestação da glória de Deus Pai é através do Filho glorioso, que habita no interior de todos aqueles que foram regenerados, tornados novas criaturas. Tem paixão pelas almas perdidas, ama a pregação da palavra, o ensino da palavra, conduzir pessoas a Cristo. Isto é uma vida cheia do Espírito Santo. É perdoar, é amar, é falar bem de pessoas que falam mal da gente, é orar pelos nossos inimigos. Isto é vida cheia do Espírito Santo. Quanto entendimento, vida cheia do Espírito Santo é porque fala em línguas. Tem o seu lugar, línguas do Espírito Santo? Tem. Mas a ênfase das Escrituras é vida de santidade. Deus não nos salvou para sermos felizes, Deus nos salvou para sermos santos, um povo separado, um povo que não se mistura com o mundo. A mesa do cristão é diferente da mesa do ímpio. Ele ama o Senhor. Ele chora quando peca. E também chora porque não tem vida de santidade e quer ter vida de santidade. Isto é vida cheia do Espírito Santo, porque o Espírito é santo.